Vamos receber o pastor nesta noite. Apenas por um instante, feche teus olhos. Se você quiser agradecer a Ele, antes do pastor tomar a plataforma, Ele morreu por você, Ele pensou em você, mas antes de tudo isso, Ele te amou. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Está bom o clima neste lugar, né? Atmosfera preciosa do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. E quando um verdadeiro adorador, Mombrana ensina isso, o verdadeiro filho levanta as mãos para adorá-lo, todos os anjos que estão na presença do Senhor dizendo santo, 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 tem que parar, porque ele vai querer ouvir aquele filho adorar. Eu creio nesta noite que o céu parou, os anjos pararam, e ele disse: lá em Erechim vai ter um grupo que vai me adorar. Vocês não conhecem pecado, vocês não conhecem problema, vocês não conhecem doença, mas eu tenho um pequeno povo que passou por tribulações, que venceu a doença, que venceu o problema, que venceu a dificuldade, e eles vão me adorar. E é isso, atrair a presença do Senhor é adorá-lo com sinceridade e sentimento, porque você sabe o que você passou e eu sei o que passei. Amém? Irmãos, eu gostaria de dar umas pequenas notas antes de nós entrarmos na palavra, mas antes de dar essas notas, eu estou premiado, né? Vamos apresentar o filho do irmão Adão e da irmã Margarete, o Abraão. Em Lucas capítulo 18, Jesus disse: deixai vir os pequeninos a mim, né? Porque dos tais é o reino dos céus. E ontem também um casal apresentou seus filhos, e eu disse que Deus nos comparou como crianças, porque uma criança ela não tem um coração cheio de mágoa, rancor, ódio. Ela é inocente, né? É puro. Ela não tem uma consciência de pecado. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos tornamos como crianças, nós podemos ver o reino dos céus. E para ver o reino dos céus precisa ter uma mente sadia, um coração puro, não ter malícia, não ter rancor. É dessa maneira que nós enxergamos e vemos o reino de Deus. Vamos então aqui apresentar o filho do irmão Adão. Tão delicadinho, né? Tão precioso a gente poder pegar os filhos da gente nos braços. E um filho nascido de novo é dessa maneira. Quando um filho de Deus nasce de novo, da água do Espírito, Jesus pega como essa criancinha aqui, delicado. Amém? Vamos orar.
Querido Deus e eterno Pai celestial, aqui estão teus filhos, Senhor, apresentando o presente que o Senhor deu a eles, Senhor. Esta vida tão preciosa, ao qual traz alegria no lar, traz aconchego, e junto com esta vida vem o amor, desperta em nossos corações aquele sentimento de pai, aquele sentimento de mãe. Isto vem junto quando esta vida surge, Pai. E aqui está o Abraão, o pequeno Abraão. E nós nesta noite, juntamente com a tua igreja, nós apresentamos ele a ti, Senhor. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa acompanhá-lo nesta caminhada da vida, Senhor. E quando ele tiver já idade para conhecer o Senhor, possa ele ser apresentado a ti e o Senhor ser apresentado a ele. Pai, abençoa o irmão Adão, a irmã Margarete, sua família, Senhor, dando sabedoria a eles, Senhor, para guiar os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando crescerem, ó Deus, eles não venham se distanciar deste caminho de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos qualquer cilada de Satanás. Toda a armadilha do diabo esteja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E que seja uma criança saudável, feliz, alegre, cheio de saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Graças a Deus, né? O Adão está faceiro, né? Sentai-vos, irmãos, um minuto. O pastor Davi, ele não pôde estar aqui. O pastor Daniel foi viajar, né? Então isso sobrecarrega um pouco os trabalhos por o lado da região de Chapecó, né? Como o pastor Davi foi para a África, vai ficar, acredito eu que é 30 dias para lá, então vai sobrecarregar um pouco o lado do pastor Davi. Mas nós temos aí para trabalhar, né? E a Bíblia diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e quando Deus nos chama para fazer um trabalho, nós não devemos ser covardes, né? Mombrana ensina, se Deus te chamou, seja para o que for, faça bem feito aquele trabalho. Se Deus te chamou para ser um bom construtor de casa, seja um bom construtor, faça aquilo o melhor que você puder. Se te chamou apenas para ser uma dona de casa, faça aquilo com amor, com sinceridade, como a esposa do irmão Brana, né? Ela via as outras mulheres, as outras esposas dos ministros, uma administrava, a outra fazia contabilidade, e uma fazia aquilo, marcava reuniões, era secretária e tudo mais. E ela se sentiu um pouco inútil. E ela começou a se perguntar, qual é a minha função? O que eu devo fazer? Se sentia tão pequena ao ver aquelas mulheres de classe alta trabalhando, e uma fazendo isso e a outra fazendo aquilo. Até que um dia, enquanto ela estava passando a roupa, as camisas do irmão Brana, veio um sentimento de poder orar pelas camisas do irmão Brana. E ela então orava, e ela dizia, Senhor, abençoa o teu servo, quando ele for usar esta roupa, que a unção do teu Espírito possa descer. E ela disse, ali eu encontrei o meu lugar. E eu comecei a fazer aquilo com amor. Então, cada roupa que eu pegava de Bill, eu passava e orava por ela. Amém? E assim, irmãos, não importa o que fizemos, mas o que fazemos, fazer com amor, né? Uma nota aqui que foi o pastor Davi me anunciou, o Ezequiel Camargo vai participar da ceia lá em Nonoai. É isto, né? Também o irmão Daniel me ligou, ele e a esposa estão passando por um problema, né? Dificuldade de saúde. A irmã, acredito que estava no hospital ontem pela parte da noite, né, irmão Tiago? Então, quando você orar, lembre do irmão Daniel e de sua esposa em oração, eles precisam das vossas orações. Outra nota que nos foi anunciada, irmãos,
eu creio que já foi falada, mas vale a pena nós dar uma recapitulada. Aqueles bancos de trás lá, nós queremos preferenciar para as irmãs e as famílias que têm filhos. Deixar para eles sentar mais lá atrás. Os diáconos muitas vezes estão tendo problema, às vezes dificuldade de organizar as coisas, porque tem bastante gente que não tem filho, irmãos que não têm filhos, eles sentam lá atrás e acabam deixando só espaço aqui na frente, onde irmãos têm criança, acaba dificultando um pouco a coisa. Então você sabe, criança é criança, irmãos. A gente já foi criança e sabe como uma criança age, como ela faz. E tudo tem o seu tempo. Se nós for corrigir uma criança como corrigir uma pessoa adulta, vai trazer problema. Então nós temos que aprender, ser maduro o suficiente para entender que uma criança, ela não tem a mentalidade de uma pessoa adulta. Então qualquer montinho de areia já serve para eles pular, né? Não é verdade? Você vê uma criança aí, larga ela num montinho de areia, até num balde de areia. Se você tiver um balde de areia em casa, a criança vai chegar, a primeira coisa que ela vai fazer é ir lá naquele balde de areia lá fazer folia, né? Então nós temos que ter essa consciência e respeitar, irmãos, porque isto não vem do Ariel, não vem do pastor, isto vem da mensagem em ordem da igreja. Amém? Então, se você puder deixar aqueles bancos de trás para os irmãos que têm filhos, então deixa que isso daí você será bem abençoado. Amém? Eu creio também que as irmãs, mães, elas desejam ouvir a palavra. Elas têm o desejo de ouvir a palavra. Mas muitas vezes os filhos não deixam, né? Dão trabalho. Mas não pensa você que você não é abençoado por isso, por você não conseguir prestar atenção. Você veio, você fez a tua parte e Deus irá te abençoar de qualquer maneira. Amém? Desde que você venha numa maneira correta, num coração sincero, não importa. Muitas vezes as crianças não deixam a gente prestar atenção, as mães principalmente, né? O pai já é mais largadão, né? Deixa ela senta ali, já dá, a mãe se vira, né? Não, mas os pais devem ajudar a mãe, sim, com certeza. Amém, irmãos? Bem entendido? Amém? Eu acho que era isso, né, irmãos? Anota. Futuramente nós vamos se encaixando, né? É assim que Deus fez com a sua obra. Deus não fez a obra dele num dia só, Ele fez em 7 dias, e nós como seres humanos também não vamos fazer tudo uma vez só, né? E a Bíblia ainda diz em Filipenses 1:8, ele diz: aquele que começou a boa obra, Ele por certo irá aperfeiçoar. E com o tempo Deus vai vindo nos aperfeiçoando. Amém? Agora vamos nos pôr de pé em reverência à palavra. Pediria a todos atenção. Eu gostaria de meditar num pequeno tema baseado na mensagem A Presença de Deus Não Sendo Reconhecida, que está em Mateus capítulo 12, versículo 38. Vai quase na mesma linha de ontem, do irmão Cláudio, pregando aqui. Até eu disse para ele, depois do culto, eu disse: irmão Cláudio, que o senhor pregou a minha mensagem. Mas o Espírito Santo, ele fala, ele não vai contradizer palavra nenhuma, né? Paulo pregou a mesma coisa que Pedro pregou a mesma coisa que Tiago, Lucas, todos eles pregaram, mesmo estando distante um do outro, né? Mateus capítulo 12, versículo 38, que diz assim: então alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram: mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão,
pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Querido Deus e eterno Pai celestial, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, agradecido, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para bendizer o Teu nome, Senhor. Agora, humildemente, nós pedimos que o Senhor tome o controle desta plataforma, ó Deus, o controle dos meus pensamentos, das minhas atitudes, do meu falar, e ajuda-nos, Senhor, a transmitir a mensagem da hora, Pai, para o povo da hora, os Teus filhos, Senhor. Abençoa cada coração, a cada vida, e que não saia ninguém daqui, ó Deus, enfermo, doente ou oprimido, mas que todos possamos sair daqui ricamente abençoado pela Tua palavra. Amém, Senhor Deus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos? A presença de Deus não reconhecida. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é infalível, né? E ela não muda, nem um pouquinho. E quando Deus veio à Terra, sua primeira vez, em carne humana, quando Ele foi encarnado, Ele veio de uma maneira bem, como o irmão Brana disse, Ele veio de uma maneira paradoxa, porque foi totalmente contrário ao que o povo estava esperando. Foi totalmente oposto daquilo que o povo estava pensando e alimentando em suas mentes, em suas igrejas, em suas tradições. Por quê? O Umbrana diz isso porque eles não estavam familiarizados com a Escritura. Porque eles tiraram um pouco das Escrituras e começaram a adicionar os seus próprios arrazoamentos, as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos. Então, quando Jesus veio, o Mombrana disse que os judeus sempre pediram um sinal, correto? Quando Jesus veio, eles estavam esperando Jesus vir de uma escola teológica, de um seminário, que surgisse um grande professor, maior que Gamaliel, maior que os outros que haviam ali, que fosse um grande mestre da lei. Isso não quer dizer que ele não foi, ele foi o mestre nas Escrituras, mas eles estavam esperando por essa visão. E quando ele veio através da Escritura de Isaías 14, 7, versículo 14, que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Eles tinham em sua mente que aquela virgem seria uma religião, seria uma igreja, seria um sistema, seria uma igreja que não tinha se contaminado com as coisas aqui e ali. Mas quando eles viram um homem, diz o Mombrana, de 1,60 m, meio ruivo, aquilo chocou contra aquilo que eles estavam esperando. Chocou contra a ideia deles. Me aparece um homem de 1,60 m de altura, ruivo, barbudo, e diz que é filho de Deus. E eles se perguntavam dizendo, mas este aí não é o filho de José, o carpinteiro? Eu passei a semana passada lá na loja dele, lá na fabriqueta deles, do José, e pedi para fazer uma mesa para mim, e pedi para fazer uma porta. Eu vi esse rapazinho lá.
E agora ele está dizendo que vai subir de onde ele desceu? Isso não pode ser real. O irmão Branham disse que ele não poderia vir por vontade humana, por vontade própria do ser humano, mas ele tinha que vir conforme as Escrituras tinha falado sobre ele. E as Escrituras de Isaías, que profetizou 712 anos antes, tinha dito que ele nasceria de uma virgem. E ele nasceu de uma virgem. E aquilo trouxe o cumprimento, a vindicação de que as Escrituras tinham se cumprido naquele tempo, para aquela hora. E a Bíblia nos diz, e até a irmã Branham nos diz, que até João, o próprio João Batista, estava preso quando Jesus entrou em cena, quando Jesus começou a operar milagres. João Batista estava preso e ele disse: espero não estar muito alto o som, irmãos, tá bom? Tá bom o som? E ele disse, ele mandou 2 discípulos, e ele disse: vão lá e perguntem para esse Jesus de Nazaré se ele é o Messias ou esperamos outro. E esses 2 discípulos, o irmão Branham chega a relatar nessa mensagem, eu vou ter que só resumir porque o tempo é pouco, que esses 2 discípulos, apóstolos de João, chegaram e perguntaram para Jesus: é tu o Messias ou esperamos outro? E Jesus não poderia de forma alguma dizer para eles que ele era o Messias. Jesus não poderia olhar para os apóstolos e dizer: sim, eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu sou aquele Deus que vai salvar a terra de Judá, a Belém dos seus pecados e assim por diante. Não, Jesus tinha que indicar a Escritura. Jesus olhou para eles e disse: vinde e observai. Qual Escritura que Jesus indicou para eles? Observai o que Isaías 35 disse. Vinde e observai nas minhas reuniões se as Escrituras não estão se cumprindo. Qual eram as Escrituras? E Jesus olhou para eles então e disse: vinde e observais que aqui o cego vê, o mudo fala, o coxo anda, os paralíticos saem andando, o cego sai enxergando, o mudo sai testificando, sai louvando a Deus. Vinde e vede que o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. Jesus não podia indicar ele e dizer: sim, eu sou o Messias, eu sou o escolhido de Deus, eu sou ungido. Não, ele tinha que indicar a palavra de Isaías 35, que aquele caminho seria, e os coxos andariam, e os cegos veriam, teriam visão, e os surdos. Você sabe o que está escrito ali em Isaías 35, que este caminho se abriria, e que os coxos andariam, que os cegos enxergariam, e tudo mais. O mais engraçado, irmãos, o mais engraçado, vamos dizer essa palavra, é que a palavra de Deus estava sendo cumprida, estava sendo manifestada diante dos homens, e eles não reconheceram. Ele estava manifestando a palavra de Isaías 7,14, ele estava manifestando a palavra de Isaías 9 e 6, ele estava manifestando a palavra de Isaías 35, que tudo estava falando sobre ele. E o mais importante é que ele estava manifestando aquela palavra para os próprios mestres da lei, fariseus e saduceus e escribas daquele tempo. Os próprios escribas que talvez ajudaram a escrever os pergaminhos das profecias de Isaías, os próprios escribas que estavam ali acompanhados dos saduceus e fariseus e mestres da lei para corrigir a palavra, eles não estavam reconhecendo aquela presença do Altíssimo, eles que totalmente estavam familiarizados com a palavra. Por quê?
Como o irmão Carlos, o irmão Cláudio disse ontem, porque eles tinham saído do arraial da palavra e entrado em seus arraial de arrazoamentos, tirando da palavra e adicionando os seus próprios pensamentos. É profundo aquilo que escutamos ontem, irmãos. Se você puder voltar para casa e escutar de novo essa mensagem, e se você tem essa mensagem, você deve ler essa mensagem saindo fora do arraial. Você vai ver que o irmão Brana disse que aqueles que eram para reconhecer Jesus, não reconheceram. E ali estava Jesus anunciando o evangelho, pregando as boas novas. E estava ali. E um certo dia, João já estava com aquele, como é que diz o ditado, já estava encucado com o tal de Jesus de Nazaré. Será que é ele mesmo? E olha que João era o profeta que tinha que introduzir a vinda do Senhor. E João um dia estava batizando no rio. Olha que gostoso que é de estudar a palavra, irmão, com os olhos espirituais. E ele estava lá batizando as pessoas. E daqui a pouco aquela palavra encarnada começa a caminhar em direção de João. Começa a molhar os pés no Rio Jordão. Amós 13:7, o que a Bíblia diz? Que Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar aos seus servos os profetas. Deus não poderia ser reconhecido por ninguém sem antes se revelar ao seu profeta. Lá estava Jesus agora entrando no Rio Jordão. João Batista bateu os olhos em Jesus e já começou a se justificar. Mateus 4 você vai ver isso. Eu careço. Reconheceu a palavra. Por que ele reconheceu a palavra? Porque ele estava em sintonia com a palavra. Não só por ser um profeta, mas é porque ele não recebeu aquela revelação nos seminários dos saduceus, nas igrejas dos fariseus e muito menos na escola de Gamaliel. Ele recebeu esta revelação no deserto. Eu careço de ser batizado por ti e vem tu a mim. Por que João disse isso? Porque ele reconheceu que ali estava o sacrifício perfeito de Deus, e todo sacrifício tinha que ser lavado antes de ir para o sacrifício. Se você olhar no Velho Testamento, todo sumo sacerdote, antes de entrar no santuário, ele tinha que trocar as vestimentas e ser lavado com água limpa. E ali estava agora o sumo sacerdote vindo em busca de João. Aleluia, o irmão Brana diz, a palavra e o profeta estavam se encontrando naquele exato momento. A palavra e o profeta tiveram uma conexão, e quando ele reconheceu a palavra, então o Espírito do Senhor, olha só o que a palavra diz, que João viu o Espírito em forma de pomba descer, e uma voz disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. O que João disse? Oh, aleluias! Isto é maravilhoso, irmãos. João, a sua pregação não era, venho, eu sou João Batista, não. Ele pronunciava a palavra que estava escrita sobre ele. Ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto. É tu, João? Não. É tu, profeta? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluias. E João ainda disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas há um entre vós que vocês não reconheceram ainda. Vocês prestaram atenção, irmão? João sabia. O povo não estava reconhecendo, o povo ainda não tinha visto, mas João já sabia que aquela palavra já estava vindicada para aquele momento. Eu batizo com água para o arrependimento, mas tem um entre vocês que vocês não têm conhecido. Este vai vir e batizar com fogo, com o Espírito Santo e fogo. Ai, quando João viu Jesus,
Ele olhou para Jesus, o profeta verdadeiro, ele vai olhar para a palavra, vai indicar para a palavra, vai dizer: ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um falso profeta vai levar você para uma religião, vai levar você para um seminário, vai levar você para uma teologia, mas o verdadeiro profeta vai levar você para a palavra do Senhor. Ele vai mostrar a palavra. E aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o irmão Branham disse que quando aquele espírito em forma de pomba desceu, só João viu. E aqui que é o ponto principal. Só João viu aquele espírito descendo. E o irmão Branham vem e diz: o Espírito Santo pode vir, o anjo do Senhor se manifestar para uma só pessoa e ninguém mais vê. Por quê? Porque João estava sincronizado com a palavra. Estava prestando atenção em cada movimento do que ele tinha recebido e o que era para ser cumprido. Então o Espírito Santo nesta noite pode descer e só uma pessoa ver, mas também ele pode descer e todos nós possamos sentir a presença de Deus, desde que estamos na conexão da sua palavra. Quando o ministério do irmão Branham foi vindicado, ele não veio mostrando e nem dizendo: ó, eu sou o profeta, eu sou o profeta desta era. Você não vai ver o irmão Branham no púlpito gritando essas coisas. Ele vai dizer, você vai ouvir ele dizendo: ó, o tempo em que estamos é Malaquias 4 e 5 e 6 se cumprindo. E quem estava sincronizado com esta palavra viu que ali estava um verdadeiro ministério profético. Agora quem não estava ia dizer: esse aí é falso profeta, esse aí é fanfarrão, esse aí como é que é aquela pessoa que eles chamam de impostor, usa as mentes das pessoas, porque eles não tinham a conexão da palavra. Agora uma pessoa que tem a conexão da palavra sabe a era em que estamos vivendo, sabe o tempo em que estamos vivendo e sabe que nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E sabe que Deus se manifestará para nós nesses últimos dias. E sabe que nós temos um profeta, e este profeta já veio. Mas a mensagem ainda continua, porque ela tem algo mais a alcançar para nós. Porque o irmão Branham disse: aquela unção, aquilo que vocês viram no meu ministério, virá em porção dobrada sobre a igreja, sobre a noiva. E é isto que nós estamos esperando, esta porção dobrada sobre nossas vidas, sobre nossos corações, de não sair ali fora e simplesmente se acanhar com uma dor de dente, se acanhar por um câncer, mas sair ali fora e dizer a palavra, e o diabo tem que se sair correndo. João Batista tinha isso. E pense, pessoas aqui o irmão Branham está falando sobre o arrebatamento, mas já que eu parei aqui, vou ler. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, e nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto, ou melhor, acrescentando a igreja e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto. E o arrebatamento já passou, já aconteceu, e nem o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro, porque não conseguem prestar contas disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela, isso e assim por diante. Aqui o irmão Branham fala do arrebatamento, que se você não estiver em conexão com essa palavra, o arrebatamento se dará, e a pessoa nem saberá que isto aconteceu. Jesus veio, o irmão Branham disse, Jesus veio, olha só como aconteceu, Jesus veio, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e eles nem sequer observaram.
Eles queriam um sinal. Mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal. E ele chega a olhar para aquela geração e diz: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e não vos será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim prove o Filho do Homem estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Era esse o sinal. E eles estavam esperando um sinal miraculoso. Sim, vai vir um homem com uma superunção, vai trazer uma mensagem diferente, e vai trazer uma pregação diferente. Vai vir um homem, eu creio que Deus vai dar um giro na chave, e vai ter alguém que vai se levantar, e vai trazer assim, e assim por diante. Mas, irmãos, a mensagem já está sendo cumprida hoje, diante dos nossos olhos. Esta mensagem, desde quando ela surgiu do ministério do irmão Branham, o nosso profeta, ela está vindo anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas estão esperando, como se fossem os fariseus esperando, que Jesus viesse em escadas douradas, e que viesse com uma legião de anjos, multidões de anjos, e dissesse: sim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso para salvar a humanidade. O irmão Branham chega a dizer em algumas mensagens que a incredulidade do povo era tão grande que, se Jesus viesse assim, eles mesmo assim não creriam, porque daí eles estariam esperando outra coisa. E eles, como foi o irmão Cláudio que disse ontem, eles estão glorificando a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará, mas e o que Ele está fazendo agora, neste exato momento? É este exato momento que nós temos que reconhecer a presença de Deus, não o que será daqui 10 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas que é o que Ele está fazendo em nossas vidas agora, nesse exato momento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é prometido para os nossos dias, e que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e é isso que nós temos que ter. Nós estamos esperando algo lá na frente, enquanto isto está surgindo agora, através da mensagem. O irmão Branham diz: a fé para o rapto está nas mensagens. Então a gente quer fé, e está buscando fé onde? Se a fé está na mensagem. E a gente vem, escutou muitas mensagens, milhões de mensagens foram pregadas em todos os púlpitos das igrejas, e parece que nós estamos esperando algo mais. E talvez, como diz o irmão Branham, Jesus já passou e nem foi apercebido. Estão me compreendendo, irmãos? E o tempo em que estamos vivendo é esse, de não reconhecer a presença do Senhor Jesus Cristo enquanto estamos aqui. E o irmão Branham diz mais, ele diz: depois que o profeta morria, então eles diziam: houve um profeta entre nós. Mas o profeta tinha vindo, tinha vindicado a palavra, tinha trazido a mensagem da hora, e depois que o profeta morria, então eles diziam: houve um profeta entre nós. Que coisa, não é? Não está se repetindo hoje isso, irmãos? Quem é espiritual, entenda. Paulo disse: se você crê ser profeta ou espiritual, creia que o que eu vos digo é mandamentos do Senhor. Tudo está acontecendo no nosso meio. A mensagem vem, é pregada na íntegra. Deus traz a mensagem, e as pessoas estão esperando outro homem, estão esperando outra mensagem, estão esperando outra intelectualidade, e estão ali razoando contra isso. E Deus está seguindo adiante, irmãos. Deus está seguindo adiante. Se você não tiver uma visão de profeta, porque a Bíblia diz: aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E galardão de profeta é o mesmo conhecimento que o profeta teve, é a mesma visão que o profeta teve, é saber o que o profeta recebeu e trouxe para a noiva. Não. Mas eles estavam esperando um doutor, um mestre Jesus de Nazaré. Mas quando eles souberam, até Natanael disse: pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Felipe não tinha muita coisa que falar para Natanael.
Ele só olhou e disse: mas venha e veja. Venha e veja. E quando Natanael chegou diante de Jesus, Jesus não poderia dizer: sim, sou eu o Cristo, sou eu o ungido. Jesus disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Ele tinha que manifestar a palavra de Deus. Hebreus 12, 4. Isso, 4, 12. 4 e 12. Que a palavra de Deus é mais viva, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Ali estava aquela palavra. Ali estava o Verbo encarnado, João 1. Ali estava ele. E quando ele olhou para Natanael, ele já viu Natanael orando lá embaixo daquela figueira, bem antes de Felipe ser chamado. Aí vem Natanael. Bom, vamos ver se tem alguma coisa então boa nesse homem chamado Jesus de Nazaré, porque eu não creio que de Nazaré saia alguma coisa boa. Eu não creio que aquele grupinho de pessoas refugiadas vai sair algum Nazaré de lá, ou algum homem salvador, pois foi de lá que veio esse Salvador, Jesus Cristo. Eu não creio que é esse homem, mas era ele. Era ele. Em outras palavras, né, irmão? Porque não havia dolo, quer dizer engano, né? Não havia engano em Natanael. Então Natanael chegou, olhou, e Jesus olhou lá dentro. Eis aí um israelita em quem não há dolo. Já Natanael caiu de joelhos na presença de Jesus e disse: oh, de onde me conhece? Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossa mente, Deus conhece nossa vida. Não pensa você que Deus está olhando você só aqui dentro da igreja, não. Deus está te olhando lá na casa, Deus está te olhando lá no serviço, Deus está te olhando lá no trabalho, Deus está te olhando lá na rua, onde você estiver. Deus está te olhando lá no shopping, Deus está te olhando lá no mercado, Deus está em todos os lugares e Ele sabe todas as coisas. Já pensou se Natanael fosse fazer alguma coisinha escondida? Vou aproveitar que só estou eu embaixo dessa figueirinha aqui, vamos fazer uma baguncinha, né? Fazer um pecadinho, só um pecadinho. E quando ele se encontra com Jesus: como tu me conheces? Oh, palavra de Deus é maravilhosa. Então Jesus olhou para ele e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi orando debaixo da figueira. Oh, eu vejo que tu és mestre em Israel. Reconheceu que ali estava o Deus de Israel. Mas precisava um sinal, porque um judeu precisa de um sinal. Eles pedem sinal, eles querem que Deus prove para eles. Eles querem isso, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Certo dia Deus se encontrou com um pregador teológico famoso no deserto. Um homem que, vou dizer bem sincero, que durante 2000 anos estudou teologia, sabia tudinho sobre a Bíblia. E Jesus se encontrou com esse pregador, um pregador experiente que já tinha pregado em muitas plataformas do mundo, já tinha enganado os próprios profetas que Jesus tinha enviado, enganou os próprios filhos no jardim do Éden, e ele veio pregando a sua mensagem. Aquela mensagem de personificação, personificar o cristianismo. Não precisa pegar exatamente o que a Bíblia diz, mas faça isso e um pouquinho disso, e nós veremos que nós teremos mais conhecimento. E esse pregador, ele se profissionalizou nisso. Ele teve sua faculdade, teve seu bacharelado, teve seu PhD, teve sua filosofia e tudo mais. E um dia ele se encontra com esse Jesus de Nazaré. Então ele diz: porque se tu diz ser o Filho de Deus, porque ele olhou para Jesus e viu Jesus todo empoeirado, com roupas normais. Jesus não tinha um terno, não tinha uma gravata, a sua barba não era bem aparada, seu cabelo não era cortado. As raposas tinham ninho, mas eles não tinham covis, os passarinhos tinham ninho, mas ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Então esse pregador famoso olhou para ele e disse:
Não, esse não pode ser o Salvador, né? Não tem como. Como é que um homenzinho desse, tudo sujo, barbudo, vai ser o Salvador da glória, vai ser o Salvador de Israel? É impossível. Mas quer saber, eu vou dar uma brincadinha com ele. Vamos ver qual é o nível de fé desse Salvadorzinho. Então, se você diz ser o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Glória a Deus, eu amo a palavra de Deus, porque o irmão Brenda disse assim, ó, Deus tinha poder para fazer pão, para trazer vida, para trazer água, para fazer um café, para fazer um banquete ali no deserto. Ele tinha poder para isso, ainda tem poder para isso, mas ele não precisa provar nada para Satanás nenhum, que ele é Deus. Você não precisa provar que você é cristão, a maneira que você vive mostra isso. Por que mostra? Porque você não está falando, você está vindicando a palavra. Aí Jesus podia dizer, não, eu posso, eu consigo, eu dou conta. Mas ele não podia fazer isso, ele tinha que vir com a palavra. Aí, em outras palavras, ó, está escrito na Bíblia que você tem o poder da palavra, então você pode transformar pão, essas pedras em pão. E Jesus olha para ele e diz, não, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não é de teologia que vive o homem, não é de arrazoamento que vive o homem, não é de intelectualidade que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que essas igrejas, não falando mal das igrejas, nem vou dar nome para elas, mas eu creio que essas igrejas estão cheias, porque estão comendo só intelectualidade de homem, mas no momento que elas experimentarem a palavra pura do Senhor Jesus Cristo, isto trará vida. Mas enquanto estiver comendo essas pedras do deserto, vivendo de magias, vivendo de isso e de aquilo, elas ficarão para trás, enquanto a noiva está dizendo, eu comerei somente o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é a palavra viva para as nossas almas, é algo que nos alimenta. Não é algo que faz você sair daqui aborrecido, não, é algo que faz você sair daqui regozijando e dizendo, eu estive na presença do Pai. Aleluias. Oh, está escrito que aos teus anjos dará ordem. Oh, que Deus maravilhoso, irmão. A palavra encarnada, ela não poderia manifestar nada mais a não ser a palavra mesmo. Ele tinha que manifestar a palavra. Quando ele se encontrou na sarça ardente com Moisés, ele disse, o eu sou te enviou. Quando ele se encontrou no poço da mulher samaritana, o que ele disse? Jesus encarnado agora. Mateus 24, 4:24. O que ele disse ali? O eu sou é que fala contigo. Ele tinha que manifestar a palavra. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, irmãos, aqueles doutores da lei, aqueles médicos que sabiam tudo a respeito, não reconheceram. Então esse pastor, esse pregador teológico, já fazia 2000 anos que ele tinha, ele não deu, já levou na primeira já levou uma bufetada. Espera aí, então eu tenho que, não deu para mim entrar nesse lado, então eu tenho que oferecer uma oportunidade para ele, de um cargo. Eu vou oferecer uma posição, é aí que eu derrubo ele. Eu vou oferecer fama. Então ele levou Jesus e mostrou todos os reinos do mundo. Reino político, reino religioso, todos os reinos do mundo, todas as riquezas. E disse, tudo isso te darei. Tudo o que ele queria é que Jesus negasse a palavra, como ele fez com Eva. Tudo que o Satanás, aquele pregador teológico famoso, queria era que Jesus dissesse sim.
E ele disse: então tudo isso te darei: o reino político, o reino religioso, as nações da terra, as riquezas da terra, tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Mas ele não sabia que estava falando com a palavra, a própria palavra, o próprio Deus. Jesus olhou para ele e disse: sai de Satanás, também está escrito: só Ele adorareis, só Ele exaltareis, só a Ele buscareis. Em outras palavras, só a Deus, só a Deus. Então o que aconteceu? O diabo saiu e os anjos vieram e o adoraram, a Bíblia diz. Isso é quando você fica com a palavra de Deus. Quando você está com a palavra de Deus, você tem companhia de anjo. Saiu fora da palavra, você tem companhia de diabo. Mas junto com a palavra, você tem anjos ao teu redor. Anjos que podem te guardar, anjos que podem te guiar, o Espírito Santo que pode levar você no filtro da palavra. Agora, homens orgulhosos vão dizer para Jesus e dizer: esse é Beelzebul. Esse é uma crença. Olha só, vamos ler aqui, eu vou ter que encerrar logo. Mas ali, depois de tudo que Jesus tinha feito, ninguém tinha reconhecido Jesus. E é o que muitas vezes acontece. Pessoas vêm 20, 30 anos e você não vê aquela pessoa dar glória a Deus, porque não reconhecem Jesus. Elas não levantam de manhã, elas não dizem: Senhor, obrigado pela vida, Senhor. Elas não reconhecem Jesus. E às vezes a gente pensa: Jesus está nas mínimas coisas, na simplicidade, está numa criança. Você sabe, ali na reunião teve um pastor que testemunhou que ele estava bem disposto a jogar na loteria, na Mega Sena. E aquele desejo bateu forte nele. E ele disse: mas eu vou jogar, né? Vou tentar a sorte. Pastor testemunhando, um pastor. E ele disse que chegou na lotérica lá, com o papelzinho, com o dinheiro na mão. E ele disse: é hoje eu ganho na loteria. E ele estava lá na fila, enquanto estava ali o terceiro ou quarto para ser atendido pelo atendente ali. Chegou uma criancinha que ele nunca viu na vida. E deu um cutucão com o cotovelo assim nas canelas dele, lá no joelho dele. Tu sabia que o homem de Deus não joga jogo? Você sabia que o homem de Deus não pode jogar jogo, esse tipo de jogo? Ele olhou para aquela criancinha, nunca tinha visto aquela criancinha, mas Deus trouxe uma criancinha para falar na boca daquela criança que ele estava errado. E Deus fala de qualquer maneira, mas Ele fala. Ele usou uma mula para falar para Balaão, Ele fala. Ele ainda é Deus. O pastor não precisava mais nada, né? Só largar os papéis ali, ó. Vamos sair que Deus está na lotérica, não quer que eu entre. Glória a Deus por isso, irmão. Deus está em todos os lugares. Não vai pensar que Deus só está aqui na igreja. Deus está em todos os lugares que você estiver. E o dia que você estiver fazendo uma coisa errada, que não for da vontade de Deus, com certeza Ele vai falar. Nem que seja uma criança, vai chegar e ó, sabia disso? Eu creio que nunca mais ele vai passar uma lotérica, ele vai lembrar. É engraçado, mas é a verdade, irmão. Ele vai passar na frente de uma lotérica e vai lembrar: não posso entrar aí e jogar, né? Mas era reconhecer a presença de Deus, irmão. Se fosse ignorar aquela criancinha ali, nem me conhece, não te conhece, mas falou quem você é um servo de Deus e não deve jogar essas coisas. Então, quer receber ou não quer a palavra? Se quer receber, você obedece. Se você não quer, então jogue. Ele obedeceu, graças a Deus, né? Mas ali, aquela pequena mulher viu que ele necessitava ser atendido. Aqui Jesus fala da mulher, quando Jesus foi convidado para a casa de Simão. E Simão convidou Jesus. Só que Simão convidou Jesus para trazer um desconforto para Jesus. Simão queria Jesus em sua casa para apenas um entretenimento. Simão queria Jesus ali para, quem sabe ele possa fazer algum milagre. Quem sabe ele possa fazer alguma coisinha aqui para nós. Mas o verdadeiro objetivo de Simão era provar para os demais que Jesus não era profeta. Então veja ali. Então ela viu que ele precisava ser atendido.
E ela entrou rapidamente, foi e apanhou um vaso de alabastro cheio de azeite. Provavelmente o tinha comprado com o dinheiro da sua prostituição. Mas o que foi isto? Ela deve ter pensado: ele é profeta. Veja, uma prostituta que não tinha nada a ver com a reunião dos fariseus e saduceus que estavam lá dentro. Não tinha nada a ver. Mas ela pensou: ele é profeta. Me lembro-me de outra mulher na minha condição, outro caráter como o meu. Ela teve a oportunidade e o reconheceu, e foi perdoada. Vale a pena você testemunhar para as outras pessoas. Lá no poço de Sicar, ontem à noite, nós falamos disso. E se somente puder chegar a ele, eu sei que ele é, eu lhe prestarei um serviço. Aqui que está, irmãos. Desculpe eu ser demorado, mas nós muitas vezes não queremos prestar um serviço a Deus. Nós não queremos. Nós não queremos vir num culto, ouvir sua palavra. Nós muitas vezes não queremos vir num culto, adorá-lo. Nós queremos ficar em casa. Então ela disse: eu simplesmente entrarei e prestarei um serviço a ele. Se os demais, não me importa o que eles façam, eu lhes prestarei um serviço. Oh, eu reconhecerei que ele é o Filho de Deus. Então ela correu para dentro. Ela chegou bem perto dele. Oh, e quando ela chegou bem perto dele, ela se sentiu tão culpada. Tão culpada. Oh, e ela se sentiu tão culpada. E eu digo, irmãos, é assim que um verdadeiro pecador arrependido se sente em sua presença. Culpado. E as lágrimas começaram a cair. E ela estava tentando escondê-las. Elas caíram sobre seus pés. Ela ia ungí-lo, mas as lágrimas estavam caindo sobre seus pés. E ela começou a enxugá-los. E chorando, porque o desespero tinha tomado conta do seu coração e da sua alma, porque ela estava na presença do Senhor Jesus. Oh, e enxugando-os com as mãos, e os seus pés foram ficando lambuzados com a sujeira que estava neles. E se você quer realmente crer nisso, com o fedor dos animais da trilha, todos caminhavam na mesma trilha, e ali estava o fedor nele, e ele sentado ali, e suas lágrimas estavam, suas lágrimas estavam se derramando sobre seus pés, e ela estava tentando enxugá-los, e ela não tinha toalha. Qual é a beleza e honra da mulher? Eu falei aqui numa quarta-feira sobre isso. É o cabelo, é a beleza. São seus cabelos. É por isso que muitas de vocês, mulheres, vocês o cortam todo. Isso é errado. Ela apanhou o cabelo e começou a lavar. Ela estava prestando um serviço a Deus. Enxugá-los, seu bonito e comprido cabelo, tomando o fedor dele sobre si, levando sua vergonha. Irmão Brana diz aqui que na mesma trilha que caminhavam as ovelhas, os cabritos, o gado, era a mesma trilha que Jesus caminhava, que o resto das pessoas caminhavam, e ali os animais defecavam ali, urinavam ali, e o pessoal caminhava naquela mesma trilha, com sandálias, e então vinha trazendo nos vestidos. Tem uma outra mensagem, como o Brana fala, orgulho, que enquanto Jesus caminhava, aquela poeira misturada com o fedor subia e pegava e impregnava no suor das suas pernas. Então você imagina uma pessoa caminhando naquele calor de 40 graus, no deserto, numa trilha onde os animais caminhavam, e agora, aonde eles defecavam e sujavam, ali estava Jesus caminhando por ali. E ela não se importou com isso, irmão. Ela não se importou com os pés sujos.
Ela não se importou em lavar os seus pés, em sujar o seu cabelo, porque Mombrana disse que ela estava tomando a vergonha de Jesus para si. Ela estava tomando o opróbrio para si. Oh, seu opróbrio, oh, que coisa! Aí é quando você reconhece que quem está na sua presença. Está vendo? Nossas irmãs teriam quase que ficar de ponta cabeça para juntarem suficiente cabelo para fazer isso. Assim, ali ela lhe lavou os pés e enxugou os enxugou com os cabelos de sua cabeça e lhe beijou os pés. Prestem atenção, irmãos. E aquele velho Simão, que deveria ter reconhecido, de pé lá atrás, disse: Oh, eu posso vê-lo perder a compostura, Mombrana disse. Olhou para Jesus e aquela mulher e disse: que isso? Nós nunca fizemos isso em nossa igreja. Nunca nem sequer passamos perto de uma mulher desse tipo. Ele não reconheceu quem ele era. Disse: eu lhes disse, então ele virou para os demais e disse: eu lhes disse que ele não era profeta. Querendo reprovar Jesus ali, né? Querendo dizer que Jesus não era profeta. Mas ele era, quer ver? Se fosse profeta, Simão dizendo, em seu coração agora, ele reconheceria que tipo de pessoa, que tipo de mulher está perto dele. Uma prostituta, mulher de má fama, uma pecadora. E olha só, irmãos, Jesus nem sequer moveu um dedo, um pé. Ele simplesmente só a observou. É aí que eu quero entrar. Deus está nos observando. Deus está nos observando. O que eu estou fazendo com Jesus no trabalho? O que eu estou fazendo com Jesus no mercado? O que eu estou fazendo com Jesus na minha empresa? O que eu estou fazendo com Jesus aonde eu estou? Ele está me observando. Então ela ali, ele observando ela sem mover um dedo, ela ficou assustada. E ela pensou, então depois que ela terminou de lhe prestar o serviço, ele olhou e disse: Simão, oh glória a Deus, palavra bendita do Senhor Jesus Cristo. Simão, tenho algo a dizer-te, Simão. Ah, Simão, depressa, já olhou para Jesus e disse: vocês conhecem a história, mas vamos fazer um pequeno quadro aqui. Olhou para ele e disse: sim, mestre, tenho algo a te dizer, Simão. Tu me convidaste a vir na tua casa, não é, Simão? Sim, convidei, mestre. Convidei. Tu me trouxestes aqui, Simão? Sim, eu trouxe você aqui, Senhor, mestre. Em outras palavras, um trunfo em tua manga. Tu quisestes me exibir. Tu quisestes provar que eu não era o que sou. Meu Deus, misericórdia, Senhor. E tu, quando me trouxestes aqui, tu me devias ter me lavado os pés, mas não lavaste. Era tu que me devia dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Não me recebeste com ósculo de boas-vindas, mas esta mulher, desde que estou aqui, lavou-me os pés com as suas lágrimas e os enxugou com o seu cabelo e constantemente tem me beijado os pés, Simão. Será que nós estamos captando a mensagem, irmãos?
Será que todo esse tempo de caminhada, nós convidando Jesus para ir lá em casa, nós convidando Jesus para falar conosco, nós convidando Jesus nas madrugadas, e Jesus vem, será que nós estamos prestando-lhe um serviço? Ou será que quando Jesus vem, nós estamos olhando para o homem? Oh, você devia ter beijado os meus pés, você devia ter me dado ósculo, você devia ter me recepcionado, Simão. É você que me convidou. Tenho uma coisa contra ti, Simão. Então Jesus virou para ela e disse: posso simplesmente imaginar vê-la ali de pé, e seus olhos grandes e bonitos, todo manchado, e seu rosto, e onde ela tinha gordura e o pó da estrada no rosto. Ela pensou: agora será que eu errei? Será que eu fiz algo errado? Será que eu errei? E ele disse: e digo a ela, e apontou para ela: seus muitos pecados estão perdoados. Eu posso imaginar, irmãos, que aquela mulher que tinha um histórico de pecado tão grande, foi a única que prestou-lhe um serviço a Deus. E aqueles fariseus, cheios de leis, cheios de estatutos, cheios de tudo que não, cheio de religião, nem sequer recepcionaram Jesus. E o Branda disse: esta é a era em que estamos vivendo. Estamos tão cheios de religião, estamos tão cheios de dogmas e credos, estamos tão cheios de sistemas, tão cheios de pensamentos próprios, estamos tão cheios de individualidade, que não conseguimos prestar-lhe um serviço. E ele fica sentado na mesa, na cadeira, sujo, fedendo, enquanto muitas das pessoas estão se entretendo com aquilo que lhe traz benefício. Misericórdia. O que foi isto? Ela reconheceu na sua oportunidade. Está vendo? Ela lhe prestou um serviço. Os fariseus não fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. E o que isto fez? Lavou. O que isto liberou para ela? Perdão. O que Deus tem liberado para você, irmão? Deus tem liberado perdão para você. Deus tem liberado libertação para você. Deus tem liberado salvação para você. Deus tem liberado eternidade para você, vida eterna para você, salvação, perdão dos teus pecados. O que nós estamos fazendo? Vamos prestar-lhe um serviço. Eu quero ser como esta mulher. Seja como esta mulher. Você acha que ela se importou do que os fariseus e saduceus ou o Simão ia pensar dela? Não, ela estava interessada em Jesus, ia até os pés de Jesus. Mas infelizmente aqueles que eram para reconhecer, aqueles que deviam reconhecer o seu dia, não reconheceram. Então, depois que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou e foi para a glória, aí eles disseram: houve um profeta entre nós. Houve um profeta entre nós. Mombrana chega a relatar, vou encerrar aqui, que Pilatos tinha o poder. Ele mesmo disse para Jesus: tu sabes que eu tenho o poder de te libertar e te prender? E Jesus disse: se esta autoridade não viesse do Pai, você não teria poder nenhum. E Pilatos estava diante de Deus, do autor daquela vida de Pilatos, aquele que criou a vida de Pilatos, aquele que formou ele no ventre. Ele estava diante deste homem. Mas o que ele preferiu? Mombrana diz nessa mensagem: ele preferiu
a opinião do público, a opinião popular. Ele preferiu o que o povo disse: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E Jesus ali, diante de Pilatos, que poderia ter, mas não fez. E muitas pessoas estão diante da mensagem, estão diante da Bíblia, que é Deus, e não estão reconhecendo. O dia em que estamos vivendo é o dia de Malaquias 4, 5 e 6, da restauração. Nós temos que reconhecer este dia, irmãos, aceitar esta mensagem, não como um livreto qualquer, mas como o mistério de Deus revelado para nós, como Cristo revelado, e não simplesmente pegar isto como qualquer outro livro e jogar na estante, enquanto Deus está nos olhando, esperando um olhar nosso a Ele, está sendo empoeirado. Mas eu creio que aqui neste lugar há pequenos servos e servas de Deus, filhas e filhos de Deus, que têm prestado-lhe um serviço e têm alcançado. Eu creio que, como o Mombrana disse, que esta mensagem, ela não é um reavivamento de emoções, de línguas, de dons, mas ela é a revelação para a noiva. E nós temos que andar como João Batista andou, em cada detalhe, para que nós possamos enxergar Jesus, ver Deus, não na igreja, não no tabernáculo da fé, mas ver Deus manifestado em sua palavra e em seu povo, porque esse é o nosso compromisso hoje, é manifestar Deus. Foi o que Paulo disse, nós somos epístolas escritas, lidas por todos os homens. É isso que nós queremos. Vamos nos pôr de pé.